O maior sucesso da história do Animal Planet. Estamos falando de monstros fluviais. Enquanto os telespectadores viam Jeremy Wade capturar criaturas lendárias, poucos tinham noção dos perigos que ele enfrentava fora das câmeras. Cada expedição resultava em encontros com a morte, traumas duradouros e sacrifícios que deixavam cicatrizes invisíveis. O que parecia aventura muitas vezes era luta pela sobrevivência contra águas turbulentas e feras imprevisíveis. Agora, aos 69 anos, Jeremy revela as verdades escondidas por trás do espetáculo dessas experiências assombrosas. O que finalmente o afastou da paixão que definiu sua vida, junte-se a nós enquanto exploramos alguns dos detalhes trágicos que os fãs jamais imaginaram. Uma fascinação pela natureza. A história de Jeremy Wade não começa em selvas selvagens ou rios distantes. Tudo começa na tranquila zona rural inglesa, às margens das águas calmas do rio, em Suffolk. Nascido em Ipswich, Jeremy cresceu em um lar onde a vida era organizada e calma. Seu pai era vice-presidente da Câmara Municipal e seus dias de infância seguiam um ritmo constante. Mas embora o mundo ao seu redor parecesse previsível, a imaginação de Jeremy frequentemente vagava em direção ao desconhecido. Aos 7 anos, ele descobriu sua fuga favorita. Com uma simples vara de pescar na mão, ele escapava para as margens do rio, atraído por algo que ainda não conseguia explicar. Para ele, pescar era mais misterioso do que simplesmente pegar peixes. Aquele rio se tornou seu primeiro professor. Ensinou-lhe paciência. O tipo de paciência que nos obriga a ficar quietos, observar atentamente e respeitar aquilo que ainda não compreendemos. Em vez de ver o rio como um lugar para praticar esportes, Jeremy o tratava como um enigma a ser desvendado. Essa curiosidade moldou sua mente, unindo a atração pelo desconhecido à disciplina. Quando chegou a hora dos estudos formais, Jeremy não seguiu os passos do pai na religião. Em vez disso, ele escolheu a ciência. Estudou zoologia na Universidade de Bristol, onde seu interesse se deslocou dos peixes para o equilíbrio mais amplo da vida nos ecossistemas de água doce. O que o fascinava eram as criaturas sobre as quais ninguém parecia saber muito, aquelas que se escondiam fora do nosso campo de visão. Após concluir a graduação, Jeremy obteve um certificado de pós-graduação em ensino de ciências biológicas. Mas as salas de aula e os livros didáticos só o levariam até certo ponto. Ele sabia que as verdadeiras respostas estavam nos rios selvagens, em cantos remotos do mundo onde os mapas desapareciam e as lendas cresciam. Essa é a abordagem que adotamos desde o primeiro dia, quando começamos a filmar o primeiro episódio de River Monsters no Himalaia, na Índia. Para a maioria das pessoas, esse tipo de jornada soaria imprudente. Mas Jeremy não era imprudente. Ele planejou tudo cuidadosamente, viajando com pouca bagagem e se preparando o melhor possível. O que ele não podia prever, no entanto, era a realidade que o aguardava. Que cruel realidade Jeremy encontrou em sua primeira aventura, a brutal constatação atrás das grades. A princípio, a aventura lhe proporcionou a emoção que Jeremy havia imaginado. Jeremy viajou em ônibus precários e trens lotados. Acampou às margens dos rios, pescou com os moradores locais e anotou tudo cuidadosamente. O comportamento dos peixes, o ritmo das águas, as histórias que os moradores locais contavam. Para ele, isso era pesquisa. Para as pessoas ao seu redor, era algo mais estranho. A Índia do início dos anos 1980 nem sempre era acolhedora para forasteiros que se aventuravam em regiões sensíveis. A instabilidade política, as tensões nas fronteiras e a suspeita de espiões estrangeiros faziam com que todos os forasteiros fossem observados com cautela. E Jeremy, com seus cadernos, câmeras e equipamentos de pesca, parecia estranho demais para ser visto com bons olhos. Então chegou o dia que transformou sua viagem em um pesadelo. Em um povoado remoto perto da fronteira entre a Índia e o Nepal, as autoridades o cercaram repentinamente. Seu equipamento inofensivo aos seus próprios olhos foi apreendido e examinado. Para eles parecia equipamento de espionagem. Quem mais, senão um agente infiltrado, passaria longas horas espreitando as margens de rios, rabiscando anotações e fotografando detalhes estranhos? Jeremy tentou explicar. Falou sobre biologia, conservação e peixes que a maioria das pessoas nunca tinha visto. Mas ele não conhecia o dialeto e ninguém podia atestar sua veracidade. Ele foi preso, trancado em uma cela minúscula. Jeremy foi deixado à própria sorte, enfrentando um medo que jamais havia sentido. Não foi espancado nem passou fome, mas o silêncio e a incerteza eram ainda piores. As horas se transformaram em dias. Cada explicação parecia apenas aumentar as suspeitas do policial. Ele não tinha contato na embaixada, nem advogado, nem amigo para defendê-lo.
Nem sequer sabia se sua família na Inglaterra ficaria sabendo do ocorrido. Sua mente fervilhava de perguntas mais sombrias que a própria cela. Será que ele seria esquecido ali? Será que sua paixão pelos rios terminaria com seu nome rabiscado em um arquivo policial? E então, quando tudo parecia prestes a desmoronar, o destino mudou. Um policial local, alguém que realmente entendia de pesca, reconheceu a palavra Massir. Ele ouviu, acreditou e decidiu que Jeremy estava falando a verdade. Assim, de repente, as portas se abriram e Jeremy estava livre. Mas ele não saiu de lá o mesmo homem que havia entrado. A experiência o marcou profundamente. Quando voltou às margens do rio, ele não conseguia nem se animar para pescar. Ele ficou sentado por horas encarando a água, tentando reunir os fragmentos dispersos de si mesmo. O lendário Miser já não importava. O que importava era a sobrevivência e a lembrança assombrosa de quão frágil alguém se torna quando está longe de casa. Mais tarde, Jeremy chamou isso de seu despertar brutal. Ele sobreviveu, mas o medo daqueles dias o seguiu como uma sombra em cada rio que enfrentou depois. Mal sabia ele que aquilo era apenas a ponta do iceberg. O que acontece quando a vida que molda seu caminho tenta reivindicar sua vida, o lado nada sereno da natureza? Poucos lugares na Terra possuem a força bruta e indomável do rio Amazonas, que se estende por mais de 4.000 metros através de densas selvas sussurrantes. É um mundo onde a vida e a morte dançam em proximidade. Este rio não abriga apenas criaturas raras. É um labirinto vivo de predadores, doenças ocultas e tempestades repentinas. No entanto, para Jeremy Wade, a Amazônia era uma obsessão, um desafio ao qual ele não conseguia resistir mesmo quando ameaçava destruí-lo. A primeira jornada séria de Jeremy pela bacia amazônica começou no início da década de 1990. Na época, ele era um biólogo e pescador ambicioso, porém relativamente desconhecido. Lendas locais falavam de peixes devoradores de homens e habitantes mortais dos rios, como piranhas vermelhas, arrapimas e arraias com um veneno capaz de paralisar um homem. A missão de Jeremy era clara: separar o mito da realidade. Mas nada poderia tê-lo preparado para as duras verdades que se escondiam nas profundezas da selva. A expedição o levou do Brasil ao Peru, seguindo pescadores locais até afluentes remotos escondidos no coração da floresta. A jornada deles foi uma mistura exaustiva de viagens lentas de barco e trilhas abertas com facões em meio a árvores imponentes e vegetação rasteira sufocante. Não havia hotéis nem torres de celular, e certamente nenhum hospital por centenas de quilômetros. Cada dia trazia tanto admiração quanto terror. Onças pintadas rondavam por perto, tempestades tropicais repentinas os encharcavam, parasitas transmitidos pela água se escondiam nos rios. Até mesmo algo tão simples quanto encontrar água potável era uma luta constante. No entanto, a ameaça mais mortal da Amazônia vinha de dentro. Semanas de calor, umidade e escassez de alimentos deixaram Jeremy debilitado. Uma infecção parasitária o atingiu, começando com exaustão e dores de cabeça, e depois se agravando com vômitos violentos, tonturas e febre alta. Mais tarde, ele descreveu a sensação como estar preso dentro do próprio corpo. Andar, comer e até mesmo ficar em pé se tornaram impossíveis. Os moradores locais o vigiavam constantemente sem saber se ele sobreviveria. O rio poderia facilmente tê-lo levado. Apesar do perigo, Jeremy se recusou a voltar. Ele sentia que a missão era importante demais. Uma rara oportunidade de testemunhar algo extraordinário. As noites eram as mais difíceis. Deitado numa rede, encharcado de suor, tremendo incontrolavelmente, ele ouvia os chamados assombrosos dos bugios e se perguntava se a selva seria seu último lugar de descanso. Sozinho, despercebido, engolido pela natureza selvagem. Contra todas as expectativas, a febre de Jeremy cedeu. Impulsionado por remédios caseiros e pura determinação, ele seguiu em frente e alcançou um triunfo que poucos cientistas haviam conseguido antes. Ali está ele. Olha só esse peixe. Olha só essa fêmea enorme de Arop. O peixe havia escapado dos especialistas, por anos seus hábitos um mistério. Jeremy o filmou, estudou e coletou dados que mais tarde causariam impacto nos círculos científicos. Ele voltou para casa exausto, magro e marcado por sua provação, mas profundamente transformado. A Amazônia o havia testado quase até a morte, mas era um homem que não se esquivava de desafios. Mesmo após sobreviver ao rio mais selvagem da Terra, Jeremy enfrentou uma perda pessoal que jamais imaginou, lembrando-o de que os mistérios da selva nem sempre estão em suas águas. Eles também podem residir no coração, o monstro que você nunca viu. Jeremy Wade passou a vida inteira perseguindo as criaturas mais perigosas do mundo.
Embora os fãs vissem um aventureiro destemido e inabalável diante de mandíbulas ou dentes, alguém que prosperava onde a maioria entraria em pânico, havia batalhas reais. As batalhas que Jeremy travou nem sempre aconteceram nos rios ou lagos que explorou. Alguns perigos eram profundamente pessoais. Por trás das câmeras, Jeremy carregava uma tristeza íntima que o mundo jamais conheceu. Aqueles que trabalharam com ele e amigos próximos que o conheciam há anos notaram uma mudança em seu comportamento durante as últimas temporadas de River Monsters. O brilho em seus olhos diminuiu, sua narração tornou-se mais reflexiva e os episódios carregavam um peso que ia além dos perigos da natureza. Algo havia mudado e isso tinha pouco a ver com idade ou cansaço. Jeremy nunca falou abertamente sobre os detalhes e para ele o silêncio se tornou um escudo. No entanto, pessoas próximas insinuavam uma perda profunda. A perda de alguém insubstituível, talvez um parceiro ou um membro da família. Ele nunca usou o programa para revelar seu luto. Em vez disso, manteve-o oculto enquanto continuava a entregar a narrativa emocionante e eletrizante que os fãs tanto amavam. Mas se alguém observasse com atenção, os sinais estavam lá. Suas palavras começaram a abordar a mortalidade, a solidão e o preço inevitável de uma vida dedicada à busca de aventuras. O explorador destemido ainda estava presente. Mas também havia um homem lutando silenciosamente com o preço da vida que escolhera. Um episódio filmado às margens de um rio remoto no sudeste asiático capturou isso mais do que qualquer entrevista jamais conseguiria. No meio do monólogo, Jeremy silenciou. Ele fez uma pausa mais longa do que o esperado e em seguida caminhou sozinho para o interior da selva por quase 1 hora. Ninguém lhe perguntou para onde tinha ido. Mais tarde, em um breve artigo de viagem, ele escreveu: "O rio não se importa com a sua tristeza. Ele simplesmente continua fluindo repleto de silêncio." 9 palavras simples que revelaram uma profundidade de dor muito além de qualquer lente de câmera. A vida de Jeremy exigia sacrifícios que poucos conseguiam compreender. Viagens intermináveis o mantinham longe da família. Feriados eram perdidos e despedidas adiadas indefinidamente. Corriam rumores de um relacionamento sério que terminou porque sua vida imprevisível o tornava impossível de sustentar. Outros sussurravam sobre uma perda mais permanente, uma morte enquanto ele estivesse do outro lado do mundo. Jeremy nunca confirmou essas histórias e não precisava. A dor silenciosa estava gravada em sua voz, em seus raros momentos de vulnerabilidade, nas pausas onde a natureza e a tristeza humana se cruzavam. Talvez essa tragédia pessoal o tornasse mais humano. Ele não era mais apenas um aventureiro audacioso enfrentando peixes monstruosos. Era um homem que havia enfrentado a perda, que compreendia a dor e que a carregava em silêncio enquanto continuava a perseguir o que amava. Os rios, antes meros cenários para o perigo, e a descoberta tornaram-se espelhos para seu próprio reflexo. Seu corpo envelheceu, sua mente lutava contra a dor, mas a busca nunca cessou. Os monstros que ele enfrentava debaixo d'água não eram nada comparados à tristeza silenciosa que o consumia por dentro. Enquanto muitos presumiam que sua dor silenciosa e o brilho que se apagava vinham de perdas pessoais, poucos percebiam que na verdade era o alto preço de suas perigosas aventuras. Cicatrizes que não se veem na tela. Para milhões de telespectadores, River Monsters era uma fuga emocionante. Uma oportunidade de assistir Jeremy, que fazia a busca por peixes raros ao redor do mundo, parecer calma e quase sem esforço. Mas por trás das câmeras, cada aventura exigia muito mais do que coragem, e isso cobrou um preço alto de seu corpo, mente e saúde. Quando o programa estreou em 2009, Jeremy estava na casa dos 50 anos, uma idade em que a maioria das pessoas diminui o ritmo. No entanto, lá estava ele, lutando com peixes de 45 quilos, caminhando penosamente por selvas, pântanos e rios, sob um sol escaldante e carregando equipamentos pesados de câmera por terrenos que desafiariam até mesmo os mais jovens. As expedições de Jeremy o levaram aos cantos mais remotos e perigosos do planeta. Ele caminhou por dias através de florestas tropicais labirínticas, congelou em rios gelados e lutou contra o calor do deserto que lhe roubava a energia a cada passo. Na Papua Nova Guiné, ele enfrentou a febre dengue, uma doença transmitida por mosquitos que causa dores excruciantes, febre alta e fadiga extrema. A maioria teria voltado para casa imediatamente. Jeremy continuou filmando apesar da febre, dos tremores e da náusea quase constante. A exposição diária a rios selvagens trazia seus próprios perigos. Cortes e arranhões infeccionavam, às vezes ameaçando sua vida.
Na Amazônia ou no Congo, até mesmo um pequeno ferimento poderia se agravar. Certa vez um espinho ficou perigosamente alojado perto de um vaso sanguíneo em sua perna. Se não fosse tratado, poderia ter causado sepse. Jeremy também sofreu ferimentos durante a própria caçada. Na Argentina, uma arraia o prendeu debaixo d'água, deixando-o sem ar. Na Índia, um bagre o agarrou, causando contusões nas costelas e distensões musculares. O cansaço era implacável. As filmagens significavam longos períodos com pouco sono, pouca comida e extremo esforço físico. Até mesmo tarefas simples como amarrar as botas às vezes pareciam impossíveis. A equipe enfrentou as mesmas dificuldades, mas Jeremy carregava o peso extra de apresentar, narrar e garantir que cada cena parecesse natural. Tudo isso enquanto lutava contra tonturas, insolação e cãibras musculares. As viagens só intensificaram o desgaste. Em alguns anos ele viajou entre uma dúzia de países suportando mudanças de fuso horário, clima e altitude. As defesas do seu corpo enfraqueceram sob o ataque constante. Uma dor crônica nas costas se instalou e cada expedição o levava mais perto de seus limites físicos. Um momento marcante aconteceu na Mongólia, onde o mal da altitude o fez desmaiar no meio da escalada. A câmera o registrou, mas o susto foi real, lembrando a todos que até os aventureiros mais destemidos têm limites. Mesmo assim, a filosofia de Jeremy nunca vacilou. Uma história que vale a pena contar exige comprometimento, não importa o custo. Se você não voltar de uma viagem com pelo menos uma cicatriz, ele disse certa vez, provavelmente não foi longe o suficiente. E essas cicatrizes se tornaram parte de sua história. Por trás das pescarias lendárias e das façanhas ousadas, o maior desafio que Jeremy enfrentou não foi um rio ou um peixe. Era ele mesmo. A batalha constante contra a fadiga, as doenças e o preço duro da vida selvagem. Mas dessas lutas surgiu uma importante constatação que moldou o próximo capítulo de sua vida após River Monsters. Qual foi essa constatação? O despertar. Quando River Monsters foi ao ar pela primeira vez, a ideia era que fosse um programa de aventura emocionante. Mas com o passar das temporadas, algo maior começou a se revelar. Para Jeremy, tornou-se uma questão de descobrir verdades, dar voz aos medos locais e até mesmo expor perigos que as pessoas nem imaginavam que fossem reais. Jeremy explicou isso de forma simples certa vez. Você começa com uma história sobre um monstro, mas o que frequentemente encontra é uma história muito maior sobre as pessoas que convivem com esse medo. E esse foi o ponto de virada. O programa deixou de ser um espetáculo para se tornar uma missão de proteção, compreensão e sobrevivência. No início, muitos episódios se concentravam em folclore bizarro, criaturas que os moradores culpavam por mortes ou ferimentos estranhos. Mas a pesquisa revelou algo surpreendente. Esses monstros não eram sobrenaturais. Eram animais reais, muitas vezes incompreendidos. Às vezes eram levados a confrontos violentos por causa da poluição ou da perda de habitat. Outras vezes não eram perigosos, apenas acusados injustamente. Veja o episódio Raio da Morte. Na Argentina espalharam-se rumores de uma fera mortal que atacava moradores às margens do rio Paraná. Jeremy descobriu a verdade. Arraias gigantes estavam reagindo agressivamente, mas o verdadeiro problema era a poluição e o lixo que envenenavam seu ambiente. Os peixes não eram vilões, eram vítimas de um ecossistema em colapso. Essa descoberta tornou-se um tema recorrente no programa. Cada história de monstros escondia uma história ambiental ou humana por trás dela. À medida que suas investigações se aprofundavam, Jeremy começou a trabalhar mais de perto com cientistas e ambientalistas. Ele chegou a ensinar moradores locais sobre segurança na água, noções básicas de natação e às vezes distribuía coletes salva-vidas. Longe dos holofotes, a equipe do River Monsters também levava suprimentos como kits médicos, purificadores de água e equipamentos de pesca para comunidades carentes. Em muitos cantos remotos do mundo, Jeremy Wade não era apenas um apresentador de TV. Ele era visto como um farol de esperança. Quando a série terminou em 2017, marcou o fim de um capítulo que durou 9 temporadas e levou Jeremy a mais de 30 países. Mas a aposentadoria nunca fez parte de seus planos. A fama sempre foi algo estranho e sem importância para ele. Ele nunca se importou com selfies ou reconhecimento em aeroportos. O que importava era a missão. Então ele lançou o projeto Jeremy Wade's Mighty Rivers. Em vez de perseguir peixes perigosos, ele investigou rios ameaçados como o Amazonas, o Mississippi e o Ganges. O ritmo era mais lento, mais reflexivo, mas igualmente impactante.
Jeremy descobriu como a poluição, a pesca excessiva e as mudanças climáticas eram os verdadeiros monstros que ameaçavam a vida humana e o equilíbrio natural. Em 2020, ele retornou com Dark Waters, combinando folclore, ciência e trabalho investigativo. De submarinos desaparecidos a lagos tóxicos, Jeremy mostrou que o mistério nem sempre vem acompanhado de perigo. Muitas vezes isso acontece por conta de erros humanos. Fora das telas, ele se dedicou ao seu papel como professor e escritor. Zoólogo de formação, começou a escrever livros como Como Pensar como um Peixe, compartilhando a sabedoria aprendida com Rivers and Solitude, Rivers e Solidão. Sua mensagem era clara: as maiores descobertas não são sobre monstros na água, mas sim sobre as verdades que são reveladas quando nos atrevemos a olhar além da superfície. Qual captura de River Monsters você acha que foi a mais inacreditável de Jeremy Wade e qual a sua opinião sobre seus novos programas? Compartilhe seus pensamentos conosco na seção de comentários. Lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo. Além disso, clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela.